Tiago capítulo 5, de 13 a 20. Eu uso a versão NVI, é a mesma que está sendo projetada. O texto diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre você há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou a oração de um justo pode muitos seus efeitos, numa outra versão. Aí ele vai aqui justificar o que ele quer falar sobre a oração. Tiago então fala assim: Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Amém, assim seja. O subtema, o tema principal é fé em ação, mas o subtema em cima do tema maior proposto para esta manhã é a fé demonstrada pela vida de oração. Mas, aprove a Deus colocar esse texto para que eu pudesse ser então aquele que vai ministrar o seu coração. E tem essa questão da unção com óleo. Eu tenho uma visão, talvez, que você nunca tenha ouvido. Talvez, não que ela é melhor e nem pior, que também não é isso que eu quero dizer. É apenas diferente. E no decorrer da mensagem, vou tentar não me prender muito sobre este aspecto, mas eu vou abordar isso com todos vocês nesta manhã. É interessante que esta mensagem já estava pronta, e ontem e hoje, Deus falou comigo algo assim, muito claro, para eu trazer ao coração de vocês. E quando chegar neste momento, eu vou abrir diversas passagens bíblicas para tentar passar para o seu coração aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, por favor, vamos permanecer todos atentos. Você que está em casa, meu querido irmão, também é algo sério, pelo menos para mim. Eu tenho ficado preocupado com essas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Uma preocupação boa, não é uma preocupação ruim não, uma preocupação boa. Mas vamos lá, senão a gente vai ficar dando voltinhas e vocês vão ficando curiosos, e aí a gente vai perder um pouco de tempo, e o tempo urge. Muito bem, eu estou encerrando então o livro de Tiago. Vocês sabem que Tiago não era o nome dele. O nome dele era uma variação de Jacó, Iacobus. Eu falei isso quando eu preguei Tiago capítulo 2, o início do texto é assim identificado o autor, Iacobus, mas hoje conhecemos como Tiago, em inglês é James, e tudo bem, isso é uma mera curiosidade, mas ele era o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. A sua carta, essa informação aqui, para mim, ela é muito importante. Os estudiosos, eles
não conseguem precisar. A carta foi escrita no dia 3 de abril do ano tal. Não tem como fechar exatamente, mas por alguns indicativos históricos, eles conseguem falar assim, essa carta foi escrita ali no meado do ano tal, ou entre os anos tal, por causa de algumas coisas, a forma literária, enfim. Então, Tiago é uma carta conhecida como uma carta geral, e ela é muito antiga. Ela foi escrita entre o ano 45 e 50. Por que essa informação é importante? Porque a igreja, ela nasce no ano 30, quando o Senhor Jesus Cristo é assunto aos céus. Aí você fica pensando assim, não, o pastor errou, 30, Jesus morreu com 33? É porque o calendário tem quando ele foi criado, ele tem uma falha de 3 anos. Então a igreja, o Senhor Jesus Cristo, sobe ali no ano 30. No ano 45, entre 15 e 20 anos após o ministério de Jesus terreno. Então está muito viva na mente judaica todo o pressuposto de alguns elementos do judaísmo, que não iriam interferir naquilo que o Senhor Jesus Cristo trouxe como ensinamento. Fique com essa data na sua mente, ou com essa informação, entre o ano 45 e o ano 50. E o início da carta, Tiago fala assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tiago 1:1, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então ele está saudando todos os judeus. Quando ele fala as tribos dispersas, as 12 tribos, ele está se dirigindo aos judeus. É uma carta escrita para judeu. Então a questão de unção com óleo para o judeu fazia todo o sentido na cultura judaica. Ele não está escrevendo para os gentios, ele está escrevendo para o judeu, tá bom? Como nós estamos encerrando, tem um resuminho aqui que eu queria passar para vocês. No capítulo 1, foi o pastor Alipo que pregou, ele vai destacar Tiago sobre atitudes a serem tomadas diante de tentações e provações. Né? O pastor Adalberto foi muito feliz aqui na sua prédica quando ele abordou a respeito desse tema. No capítulo 2, Tiago enfatiza a necessidade de obras que comprovam a intensidade da fé e que deveria ser evitado tanto a bajulação dos pobres em relação a quem era mais abastado, como também deveria ser evitado a discriminação de quem era mais abastado com o menos abastado, e foi eu que trouxe essa mensagem no capítulo 2. Capítulo 3, Tiago menciona de uma maneira muito severa o uso da língua, e vocês viram aqui o pastor Alipo trazendo esse contexto para todos nós, né? Muito interessante essa exortação para que devamos buscar sabedoria no Senhor. Capítulo 4, Tiago vai exortar novamente sobre várias atitudes carnais. Tiago usa as expressões ali no capítulo 4 como guerras, contendas, cobiças, invejas, traição a Deus. O pastor Joseniel trabalha o capítulo 4 e o capítulo 5 começa com o pastor Wagner no domingo passado. Eu estou encerrando hoje várias instruções também a respeito da perspectiva de eternidade e vida espiritual. Muito bem, dos versos 13 a 20 foi o que eu li para justificar a mensagem desta manhã. Tiago, ele aborda algumas características da igreja primitiva. E são 3 as características. Primeiro, era uma igreja que orava. Segundo, era uma igreja que cantava. Terceiro, era uma igreja que cuidava dos seus doentes. Vou repetir, uma igreja que orava, uma igreja que cantava, uma igreja que louvava, uma igreja que adorava. E era uma igreja também que cuidava dos seus doentes. Então, na primeira característica da igreja primitiva, nesse aspecto aqui que Tiago vai nos trazer, o verso 13 fala assim: está alguém entre vós aflito?
ore. O termo sofrendo, ou uma outra versão, em aflição, significava o seguinte: padecendo em circunstâncias difíceis. Irmãos, nós estamos aí chegando ao final do ano. Hoje é o dia 29, é isso mesmo? Dia 29/11. Daqui a pouco nós vamos entrar aí em dezembro, na próxima semana, né? E vivendo na circunstância de uma pandemia. Pandemia que chegou em março e parece que não quer ir embora. E tem muita gente que está sofrendo ou pela pandemia ou não pela pandemia, ou pela pandemia passou por luto, pela pandemia adquiriu naquele momento o vírus, e naquele ciclo de 14 dias ficou um tanto quanto preocupado e colocando diante de Deus essa questão para que ele não viesse a sucumbir. Muitos em Cristo Jesus superaram, estão aí bem, né? Alguns outros, essa semana, eles estão aí passando por esse ciclo. O nosso querido diácono Niltinho, toda a sua família, tem orado por ele, está aí no ciclo. O diácono, o irmão Péricles também, está no 9º dia. Ele falou que liguei para ele ontem para ele. Mas isso gera uma preocupação. Muitos outros, alguns perderam o seu trabalho, o seu emprego. Alguns tiveram as suas economias diminuídas em termos da empresa, ou até vieram a fechar. Muitos lutos esse final do ano por vários tipos de doenças. Famílias aqui na igreja que elas estão enlutadas. Eu tenho ligado para alguns desses nossos queridos irmãos, orado com eles, sofrido com eles, chorando com eles, oferecendo o ombro de boas novas a esses irmãos. Mas o meio-irmão de Jesus, ouvo dizer, o irmão de Jesus fala assim: você está passando por necessidade, você está sofrendo, você está enfrentando luta, você precisa orar mais. A oração para a vida espiritual precisa ser como o ar é para a nossa vida biológica. Nós não conseguimos viver sem ar. Eu não sei como é que você consegue viver sem orar, ou uma vida intensa de oração. Nós temos muitos motivos, tanto para pedir, para suplicar, para clamar, bem como para agradecer e louvar e adorar a Deus com uma vida intensa de oração. Era uma característica aqui que Tiago vai ressaltar, e se você tem acompanhado também as mensagens, eu menor do que nós estamos falando no capítulo 2, a igreja primitiva, a igreja de Atos, era uma igreja que orava. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo sobe, no capítulo 1, eles estão lá na sala com os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, os apóstolos estão lá em oração. A igreja está em oração. A igreja era fervente em oração. A igreja precisa orar mais. A nossa vida de oração precisa ser mais intensa, mais substancial. Irmãos, nós não podemos tomar nenhuma decisão nas nossas vidas, da menor que ela venha aparecer ser para você, ou uma coisa grandiosa para você, sem você se colocar diante de Deus em oração e perguntar para Ele se essa deve ser a sua direção. Você que está em casa, você está pensando em abrir um negócio, você está pensando em fechar um negócio, você está pensando em mudar de emprego, você está pensando em casar, namorar, enfim, qualquer decisão na sua vida, você precisa basear a sua vida em oração, perguntar ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor quer? A igreja primitiva era uma igreja que orava. Irmãos, eu ficaria assim, extremamente louvando e glorificando a Deus em ver quarta-feira um público como esse. Não que o público em si, a questão do numerário, contar 1, 2, 3, tem 5 mil hoje, que legal, hoje o culto foi bom porque tinha 5 mil. O culto não foi bom porque só tinha 5. A questão não é essa, mas a questão de um culto de oração, ou um culto de estudo da palavra, estarmos ali presentes em aprender mais a palavra de Deus e procurar mais viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem honrar e glorificar o Senhor. Tiago fala a respeito disso. Ele usa essa questão: se você está sofrendo,
padecendo necessidades, lutas, você precisa orar. E é evidente que Tiago está usando essa expressão, porque ele está ali, tem todo um sentido para ele, porque ele vai falar sobre algumas lutas de um crente que ele aborda no capítulo 5, de 13 a 20. Mas você não deve orar só quando você está passando necessidade, você tem que orar toda hora, todos os momentos. Buscar o Senhor. Mas a segunda característica da igreja primitiva é que ela, se ela está contente, o que ela precisa fazer? Versículo 13 ainda, parte um pouquinho mais à frente. Se está alguém contente, cante louvores. Nós aprendemos isso aqui. Eu até separei aqui o louvor, agora que nós cantamos, a segunda, quando a estrofe fala assim: você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Vamos lá? Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Eu vou parar aqui, senão o Marcos vai me chamar para o louvor. Mas olha só, você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Ou, você tem Jesus no coração? Sim. Então você só pode ser feliz. E aí Tiago fala assim: você é feliz porque tem Jesus no coração? Sim, sou. Então cante louvores. Irmãos, a igreja precisa adorar a Deus porque tem Jesus no coração. A igreja precisa proclamar o Evangelho através dos louvores, através da adoração, através dos cânticos espirituais, porque ela está feliz, porque Jesus transformou a nossa vida, apesar da pandemia, apesar das circunstâncias, apesar do luto. Nós temos Jesus. Irmãos, nós teremos um momento de transição, mas nós já estamos em estado de gozo, nós já vivemos o estado de céu, nós já vivemos o céu na terra. É claro que não pode comparar as maravilhas da glória celeste com o que vivemos aqui na terra, mas por Cristo ou em Cristo, nós vivemos um evangelho maravilhoso, extraordinário, apesar de todas as lutas. E se temos lutas, Tiago diz: ore. Ore. Então nós precisamos orar e precisamos cantar louvores. Olha, Paulo vai falar sobre canções espirituais, louvores, em 1 Coríntios 14, 15, Romanos 15, 9, Efésios 5, 19, Colossenses 3, 16. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo, eu vou ler pelo menos um aqui, quando ele fala assim, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15: então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Paulo está falando sobre cantar com entendimento, ele está dizendo, ele está fazendo referência, ou chamando a atenção, ou esclarecendo, ou normatizando uma igreja que canta, uma igreja que adora através dos louvores, através das canções. Nós estamos felizes, então nós cantamos. Mas a terceira característica, eu vou me deter um pouquinho mais aqui, da igreja primitiva, era uma igreja que cuidava dos seus doentes. Tiago fala assim um pouquinho mais à frente: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome
do Senhor. Eu vou expressar para vocês aqui o que eu estudei e o que eu entendo, a minha interpretação desse texto sobre o que está acontecendo dos versos ali de 14 até o 20. Para mim, Tiago não está apresentando, estou negando. Para mim, Tiago não está apresentando uma fórmula geral para a cura de enfermos. Não é uma fórmula geral. Ele não está trazendo, ele não está normatizando, criando uma norma. Pastor, estou doente. Vem cá, meu irmão, senta aqui, vamos aqui, um óleo de Israel. Por favor, não estou criticando absolutamente nada, nem ninguém. Eu vou botar o que eu entendo aqui. Então, Tiago não está criando uma norma, tá? Aqui é algo muito específico. Aliás, em todo o Novo Testamento, com exceção de Tiago capítulo 5, de 13 a 20, mais específico no versículo 14, só tem um único texto na palavra de Deus, no Novo Testamento, não estou falando do Velho, no Novo Testamento, que fala sobre unção com óleo, que é Marcos 6,13, quando Jesus fala assim, quando o texto fala assim, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam, tá? Como em Tiago é algo muito específico, nós precisamos prestar atenção nos detalhes que Tiago coloca para todos nós, para que possamos entender qual é o contexto. Eu não posso tirar uma frase, um versículo fora do contexto para justificar uma doutrina. Eu tenho que amarrar, para que eu possa entender melhor sobre isso, tá? Os anciãos da igreja, eles oram, não apenas, mas também por sua saúde, daquela pessoa ali, tá bom? Eles ungem com óleo, e também essa questão da unção com óleo, sobretudo no Novo Testamento, era uma fórmula caseira de remédio para ser colocado nas doenças. Tá? Então, se levava numa viagem o vinagre para fazer a limpeza de alguma ferida, se houvesse necessidade. Era a asepsia, fazia a limpeza. Depois, se contava com óleo para curar a enfermidade. Então, a questão era medicinal também. Lucas 10:34 fala assim: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho. Esse vinho aqui é o vinho fermentado, é o vinho que não era bebido, então a ideia aqui é do vinagre, e óleo. Depois o colocou sobre o seu próprio animal. Então aqui é a passagem do bom samaritano. Não é apenas uma historinha, Jesus está se fazendo valer de um fato real e trazendo para aquele ensinamento. Se usava o vinagre para asepsia e o azeite ou óleo para untar, para poder colocar sobre as feridas. Mas tudo isso era feito em nome do Senhor. A Bíblia diz assim: e o Senhor levantará o doente. Não era o óleo, nunca foi. Tiago diz que era o Senhor. Agora, para mim, nesse texto, o sentido de óleo aqui era uma representatividade, um sinal para o Espírito Santo. Por isso que eu falei para vocês que a carta foi escrita no ano 45 a 50, Jesus sobe ali no ano 30, então essa questão ainda de óleo representando o Espírito Santo ainda está muito forte na vida judaica, haja vista que todo o Velho Testamento, isso era uma prática real. Olha, Êxodo 29:7, unja-o com óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão, presença do Espírito Santo. Números 35:25,
A comunidade protegerá o acusado do assassinato do vingador da vítima e enviará de volta à cidade refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo, a presença do Espírito Santo. 1 Samuel 10:1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Então, unção com óleo, no Velho Testamento, até ali o início da caminhada da igreja, para mim tem uma representatividade muito forte da presença do Espírito Santo. Então, eu acredito que o texto pode estar se referindo a uma doença física. Contudo, na minha ótica mais espiritual, por causa do pecado que aquele homem, ou na vida de pecado que ele estava vivendo. Abro parênteses. Doença física não é sinal de pecado cometido. Por favor. Eu estou doente. Cometi pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo nesse texto. Tá? Fecho parênteses. Então, porque Tiago fala assim no capítulo 5, você pode ficar com o capítulo 5, para você observar os detalhes do escrito do Tiago. Tá? Tiago 5,15, parte B, ele fala assim, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Alguém estava fraco espiritual, precisa ser chamado os presbíteros. Quem está fraco espiritualmente sente a tristeza de uma vida espiritual fraca. Para ele é como se o Espírito Santo tivesse saído. Sabemos hoje que isso não acontece. Tá? Então, ele precisava ter esta comunhão restaurada. A ideia do capítulo 5, versículo 15, se houver cometido pecado, lá no original, a força do verbo traz a ideia, estar pecando continuamente, ou estar pecando constantemente. Tiago está dizendo que aquele camarada está doente, ou física ou espiritualmente, para mim espiritualmente, porque ele estava constantemente pecando. Não sou eu que estou dizendo isso, quem diz isso é Tiago, lá no original. Então, Tiago, ele descreve um membro da igreja que encontra-se doente físico ou espiritualmente, diz que essa pessoa está fraca para mim espiritual, e ele diz ainda que essa pessoa está pecando constantemente. Por esse motivo tem que ser chamados líderes da igreja. Veja que a ênfase ali é confessar pecados. Por que alguém que está com Covid, que precisa tomar lá uma série de remédios que o médico passou, e eu não vou entrar nessa, se é o remédio A ou se é o remédio B, o foco e o fórum aqui não é esse, mas por que alguém que está com Covid precisa ser chamado, os presbíteros têm que ser chamados na sua casa, para ungir com óleo? Por que não foi receitado a medicação do médico daquela época, daquele contexto? É algo que nós precisamos pensar. E Tiago, no versículo, dos versos 19 a 20, ele vai usar aqui mais outras expressões, outras palavras, e essas palavras me chamaram muita atenção para deduzir isso, que era um problema espiritual por causa do pecado cometido daquele crente. Ele fala assim: meus irmãos, se alguém de vocês se desviar, ele não começou uma outra palavra. Sabe aquele caso que ungiu com óleo, esquece, agora eu vou falar outra coisa. Tiago não começa um outro assunto, é ato contínuo. Ele tá dando continuidade sobre o tema que ele iniciou no versículo 13. No 19 ele fala assim, se alguém de vocês se desviar, porque aquele outro havia se desviado da verdade, e alguém trouxer de volta, meu irmão, você está fraco espiritual, você tem que voltar para Jesus e tal. Lembre-se disso, quem converte o quê?
um pecador. Tiago não está fazendo referência à ideia de pecador, porque todos nós somos pecadores, não, mas é a ideia aqui de algo muito específico, porque o versículo 15 diz a ideia de pecar constantemente, trazer ou converter um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então vamos ver os detalhes dos versos 19 a 20. Alguém que está desviado, alguém que foi lá trazer o desviado de volta, ele precisava converter ou se converter do pecado, do erro do seu caminho, e que se ele se arrependesse, muitíssimos pecados seriam perdoados. Todavia, Tiago diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não era o óleo. O Senhor o levantará. Então, entendo que não há nenhuma necessidade, no presente momento, século 21, de se fazer valer, de trazer um óleo para alguém que está passando alguma dificuldade. Nós precisamos fazer a confissão de pecado, nos arrepender dos nossos pecados e voltar-se para Jesus. 1 João diz que quando nós confessamos os nossos pecados, 1,9, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos limpar de toda injustiça. Ok? Mas o foco aqui, meus amados irmãos, não é o óleo. É por isso que eu não posso ficar me detendo muito a questão de óleo. Vai ungir com óleo ou não vai ungir com óleo? O óleo é importante, qual é o óleo que nós vamos usar? Vamos trazer óleo de Israel? Vai ser óleo do Brasil? O foco aqui é a oração. Tiago está dizendo que os presbíteros foram lá na casa desse camarada orar com ele, e foi a oração de fé, a oração. O foco é a oração. Se você está sofrendo, presta atenção. Tiago está dizendo, está fazendo referência lá no verso 13, alguém estava sofrendo espiritualmente porque estava fraco espiritual. Então, se está fraco espiritual, o que ele tem que fazer? Orar, ele tem que buscar forças do Senhor. A nossa força está no Senhor. Aí, meus queridos irmãos, por isso que eu queria fazer uma digressão aqui na minha mensagem, um pequeno desvio, para falar para vocês o que Deus colocou no meu coração. Nós estamos num momento em que ficamos assim, querendo debater algumas coisas da área da política. Aí se escrevemos que nós somos conservadores, alguns falam, não, mas tem outra linha de pensamento. E se falar que nós somos progressistas, não, aí fica nessa polarização. E fiquem tranquilos que eu não falarei de política agora, apesar de mencionar algum aspecto aqui bíblico sobre política, mas eu não quero entrar nessa questão de direita e esquerda, não é isso que eu quero alertá-los. Mas só que nós estamos em apenas um espectro. Nós estamos olhando o século 21, ou estamos olhando o ano de 2020, talvez 21 e 22, quando 20 já temos aí eleições para, hoje encerrando a questão de prefeitos, né? Muitos municípios já estão definidos, e vereadores, e 22, Senado, Câmara e presidente, governadores, e os deputados, né, federais e estaduais. Talvez a gente fique ali, né? Sou pró-vida, né? Linguagem binária ou linguagem não binária. Enfim, eu não quero entrar nos detalhes. Só que acredito, irmãos, e eu não vou julgar aqui na totalidade, acredito que nós estamos olhando de forma muito rasa, sem ver que todo um movimento articulista está sendo proporcionado por Satanás.
preparando o caminho do anticristo. Quando se falava num governo universal, um único governante mundial, nós achávamos que isso era uma coisa bobagem e que isso não iria acontecer e tal. Hoje se fala do movimento globalista, e nações como os Estados Unidos, alguns já se levantando, dizendo assim, olha, a melhor opção para acabar com as questões mundiais de problemas e sofrimentos é ter um único governante. Nós não prestamos atenção no que a Bíblia está nos ensinando ou nos instruindo acerca da chegada do anticristo. Abram, por favor, Apocalipse capítulo 12. Pastor, o senhor está pregando uma outra mensagem, não tem nada a ver com o Tiago. Tem tudo a ver, porque eu vou amarrar com o Tiago daqui a pouco. Eu espero terminar essa mensagem no tempo proposto lá para 13h, tá bom? Apocalipse capítulo 12 fala assim: apareceu no céu, no versículo 1, um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu um outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Coroas e chifres, no livro de Apocalipse, faz referência a poder. Tá? A poder. Então está falando aqui de 10 chifres. São 10 nações. Apocalipse capítulo 13, aí do ladinho. Viu uma besta que saía do mar. Tinha o quê? 10 chifres e 7 cabeças. Com 10 coroas, 10 nações, com 10 líderes mundiais, ou mundial. Uma sobre cada chifre, a coroa em cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha, a besta é o anticristo, ele recebe o poder de governar. Uma das cabeças da besta aparecia, aí vem aqui, tá? Se você ler o capítulo 13 todo, ele está falando de um único governo, é um poder político. Depois ele fala sobre uma ferida mortal que ele foi curado, todos ficaram maravilhados e começaram a seguir e adorar. Então é um poder religioso. E o final do capítulo 13 fala sobre poder econômico, porque só vai poder comprar e vender quem tem a marca da besta, o 666, que muitos ficam aí tentando descobrir. Ele fala que é um símbolo de um homem, né, um sinal de um homem e tal. Mas aqui é a questão do poder econômico. Pula aí um pouquinho para o capítulo 17, que a coisa vai ficar mais clara. O anjo vai esclarecer as coisas, ou algumas coisas aqui, para João. Capítulo 17 fala assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a vocês o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo levou a João, no espírito, para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha aí novamente, 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E na sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada
com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então um anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a bestas. Os crentes não, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está assentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, grandes reinos do passado: Egito, Roma, Pérsia, Síria, tá? Um ainda existe, e o outro, então, ali é um pouquinho de Roma. E outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante um pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, e um dos 7, e caminha para a perdição. Olha o 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino. 10 reinos que não receberam o reino. Eles têm um único propósito: e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Fiz uma pesquisa. As 10 potências militares do presente momento. Número 1, Estados Unidos. 2º, Rússia. 3º, China. 4º, Índia. 5º, Inglaterra. 6º, França. 7º, Alemanha. 8º, Turquia. 9º, Coreia do Sul. 10º, Japão. São hoje as 10 potências militares. Potências econômicas, as 10. Estados Unidos em primeiro lugar, Rússia em 2º, China em 3º, Alemanha em 4º, Inglaterra em 5º, França em 6º, Japão em 7º, Israel em 8º, Arábia Saudita em 9º e Emirados Árabes em 10º. Eu não sei se são esses, mas Apocalipse está falando sobre 10 reinos que vai entregar o reino da terra para um único governante. Meus amados irmãos, não seria esse um dos maiores motivos para nós estarmos orando e nos preparando para a volta de Jesus e para a tomada do anticristo neste mundo, porque Deus irá permitir que isso aconteça, já está escrito. A igreja não precisa orar como Tiago disse: a igreja está orando, está feliz que antes está sofrendo, ora, irmãos. A igreja precisa orar mais. Por isso que o tema Fé em Ação, a prática de vida de oração. Como que está a sua vida de oração? Irmãos, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. Queridos irmãos, nós precisamos pegar em armas. A igreja precisa pegar em armas. Estou afirmando isso. Aí você fica assim: pastor, ficou doido? Talvez aí no YouTube ou no Facebook você já está querendo coçar o seu dedo e passar mensagem aí para o pastor Wagner. Pastor Wagner, o pastor está pregando lá que tem que pegar em armas. A pergunta de $1 milhão que talvez você fez, talvez você não fez. Que armas que ele está falando? Efésios capítulo 6, essas são as armas que o crente precisa pegar. A partir do versículo 11, Paulo, olhando para um soldado romano e vendo ele preparado para a guerra, fala assim: vistam toda a armadura de Deus, Efésios 6:11, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, o diabo está procurando nos colocar em ciladas, em armadilhas. Nós precisamos vigiar, precisamos pegar as armas, mas são armas espirituais, que Efésios 6 diz:
pois a nossa luta não é contra seres humanos, irmãos. Nós não vamos levantar contra a nação, contra um rei, contra um presidente. Se levantar um líder municipal, estadual ou global, a nossa luta não é contra ele. Nós não temos que pegar o fuzil, metralhadora, granada para lutar, porque a nossa luta é espiritual. Paulo fala isso. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal. Irmãos, o dia mal ainda não chegou. Nós precisamos nos revestir de armas, ou armadura de Deus, no sentido espiritual, e que Tiago fala muito bem sobre isso, e concorda com Paulo, porque o dia mal chegará, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes. Aí Paulo vai falar quais são as armas, que eu também estou aqui afirmando que são essas armas que a igreja de Jesus precisa pegar. Mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, fé em ação. Irmãos, já existiam dois tipos de escudo para o soldado romano, para o império, para o exército romano. Aquele que você vê, um escudo redondinho, tá? De madeira, e ele está com uma espada na mão, e ele está lá, era naquela época de espada, então ele se defendia com aquele escudo e atacava com aquela espada. Mas existia um outro tipo de escudo, que no grego é esse escudo que Paulo está fazendo referência, que era um escudo bem grande, dessa altura, eu sou muito alto, eu não sei, 1,5 metro talvez, em que quando era lançado uma seta, uma lança, um dardo, uma flecha, o soldado se abaixava ali, aquele escudo era um protetor. Paulo está dizendo que quando nós oramos mais, buscamos mais o Senhor e temos mais a nossa fé aumentada, e nós nos colocamos atrás dela, ela nos protege contra as ciladas do diabo. Tiago no capítulo 5 está falando, você precisa orar mais. Irmãos, quantos crentes fracos estão por causa da pandemia? Quantos crentes estão afastados? Quantos crentes que tiveram problemas em casa, com filhos, problemas com esposa, número de espancamento, número de assédio moral, quantas lutas. Tiago está dizendo, você não pode ficar fraco, meu querido irmão. Confesse os seus pecados, ore a Deus, busque o Senhor, busque a força no poder do Espírito Santo e volta para a comunhão, porque os seus muitíssimos pecados precisam ser perdoados. Não vivem em pecado. Por causa da pandemia, muitos crentes se envolveram com bebidas. Não, irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, para discriminar ninguém e dizer que esses crentes precisam ser excluídos porque todos vão para o inferno. Não é isso, Tiago não diz isso. Tiago diz que esses crentes precisam confessar. Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão de nós olharmos o que o diabo está se movimentando. É um jogo de xadrez, não é jogo de dama. Se você sabe jogar dama e xadrez, você sabe. Dama tem estratégia, mas dama é bem rapidinho. Xadrez, você movimenta um cavalo, movimenta um bispo, puxa a rainha, vai para um rei. Põe os seus peões ali, às vezes, para poder sofrer um dano, para você pegar uma peça maior. O diabo está jogando xadrez. E a igreja de Jesus, às vezes, não está observando, está olhando por um espectro muito imediatista. Nós temos que olhar para um espectro além. A chegada do anticristo. E não estou falando isso para ninguém ficar preocupado, chorando. Ai, o anticristo. Não, mas já está vencido em nome de Jesus. Só que a igreja precisa se preparar em oração. Eu estou caminhando aqui para o final mesmo. Então no verso 16 de Efésios 6, fala assim: além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Elas virão, irmãos, o diabo, aqui, leia em casa, capítulo 12, 13 e 17, está dizendo que o anticristo vai imprimir uma perseguição aos crentes, de toda a raça, tribo e nação. Vai ser uma perseguição global, não vai ser uma perseguição lá no mundo do islamismo, e no Brasil nós temos liberdade. Vai ser uma perseguição global, irmãos. E Paulo está dizendo que nós temos que nos preparar para essa batalha. Use o capacete da salvação, espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Aí Paulo encerra assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Você tem orado com toda oração e súplica? Você tem seguido o receituário do apóstolo Paulo e do irmão de Jesus Tiago, dizendo: ore. Está sofrendo, padecendo necessidade, ore, clame ao Senhor. Irmãos, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Precisamos orar muito, porque nós não vamos lutar contra partido político. A nossa luta não é direita e esquerda. Não estou dizendo que nós... Enfim, não vou falar nada sobre isso. Mas a Bíblia fala que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Que possamos estar preparados, porque a batalha vai ser grande. Muito grande. E está muito evidente para mim que está próximo. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. E que possamos, em oração, no Espírito Santo, estarmos preparados para essa grande batalha. Você, meu querido irmão, se você está ouvindo essa mensagem e você está fraco espiritual, procure a unção do Espírito Santo. Se há alguma coisa que está atrapalhando você, está na comunhão. Eu não estou dizendo você que por causa da idade, por causa de doença. Não é isso. É você que está afastado. É específico. O pecado entrou um pouco no seu coração e hoje te incomoda. Você está afastado mesmo. Está na hora de você voltar. Confesse. Ore ao Senhor. Renove a sua força no Espírito Santo. E volte para a presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Vamos orar. Te adoramos, ó Pai. Te glorificamos. E agradecemos porque a Tua palavra é muito clara. Ó Pai, as lutas virão. E precisamos enfrentá-las pegando em armas. Mas não é fuzil. Não é metralhadora. Não é granada. Não é facão. Mas é o que a Tua palavra nos ensina em Efésios 6. A armadura do Senhor. Fé, oração, o Evangelho da salvação, a espada de Deus. Que possamos, Senhor, viver o Evangelho intensamente e olhar o que as profecias, elas nos alertam, para que possamos viver preparados para a batalha, com a preparação do Senhor, do Espírito Santo. Guarde a sua igreja, eu oro em nome de Jesus. Amém.